gente. Mais uma vertente do Do hardcore. hardcore. Olá pessoal, mais um episódio do Café Trans. Estou aqui com ela, que é formada em comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda e também está fazendo uma pós em diversidade e inclusão em organizações. Ela trabalha como especialista de marketing e também atua no comitê de diversidade e inclusão em uma empresa de tecnologia. Como hobbies, ela tem o ciclismo, o futebol e o contrabaixo, que essa eu tô curiosa pra saber, esse negócio do contrabaixo aí. E a Thaís Gondim, pessoal. Querida, muito obrigada Prazer é por meu. você topar participar, tô muito feliz. Também. Muito feliz. Aceitar esse convite. Ai, que bom, que bom. Então sinta-se bem-vinda. E vai Obrigado. ser um bate-papo gostoso aqui. Eu queria começar não só falando sobre a tua formação como comunicóloga, né? Uhum. Mas você contar também um pouquinho da tua história, como é que você chegou a esse interesse de fazer esse tipo de trabalhar nesse tipo de área, né? Porque tem a ver, é arte, né? Publicidade e Também, propaganda também. é uma área de humanas voltada muito à produção artística, à criatividade. Como é que é? De onde que veio esse interesse? Também. Desde pequena eu sempre me interessei vendo na televisão as propagandas e tudo mais, uma coisa curiosa, né? Uma criança um pouco diferente. E daí quando fui crescendo e né? A gente vai ali no ensino médio procurando as áreas para estudar, eu sempre me interessei por publicidade e propaganda, né? Um pouco de rádio e TV, mas eu falei, não. Já eu no acho que eu ensino médio vou... você já tinha esse... Já. Você já tinha Nunca esse tive... norte, assim? Nunca tive outra opção. Para falar que eu nunca tive outra opção, eu já prestei vestibular, por exemplo, para administração. Tipo administração de empresa, assim? Mas eu achava muito, falei, não vou. E cheguei a pensar uma época em cursar, olha que nada a ver, odontologia, mas foi só uma coisa que Mas por quê? eu não sei. Mas durou 2 meses quando eu falei, Você deve ter visto um sorriso bonito em algum alguma lugar. coisa me despertou e falou, mas assim, passou. Nunca cheguei a prestar vestibular para isso. É uma história que eu conto muito pouco porque não tem o menor fit comigo. E prestei publicidade e propaganda, me formei pela São Judas, então foram 4 anos, isso tem 10 anos, né? E publicidade, embora você tenha falado, né, que tem muito ligado à arte, eu não trabalho com a parte artística da publicidade, com a parte bonita. O meu trabalho é muito voltado para um trabalho de estratégia, para um trabalho de análise, para números mesmo, né? Aquela parte que ninguém quer encarar, que ninguém quer fazer. Eu vi um nicho ali e falei assim, ninguém quer fazer, então eu vou Então fazer. eu faço. Comecei sim fazendo... Mas você gosta de fazer isso? Gosto, assim, Isso é importante. se tiver que escolher assim, tá aí, você quer ficar na frente de um Photoshop ou você quer ficar na frente de um Excel? Eu acho que eu prefiro ficar na frente do Excel fazendo conta, né, fazendo toda a parte que você tem esse lado voltado para números também que te agrada. Foi, né? porque na minha carreira, eu trabalhei um tempo em agência de publicidade, vi que era uma necessidade das agências você ter profissionais ali que fizessem coisas de análise que pouca gente sabia ou gostava de fazer. Aí eu falei, bom, não tenho dificuldades com isso, me surpreendendo assim, surpreendendo o total de muita gente, que eu sempre fui muito ruim em matemática na escola. Mas aí eu falei, bom, Mas acho que é diferente a matemática é da diferente, escola, né? São números, mas é outro universo ali. exatamente. Equação. Meu irmão é professor de matemática, vai me ver, desculpa, não tem nada a ver, não é nada pessoal. Então... Ela não está dizendo que você foi um mau irmão como professor de Exato, matemática. você é um ótimo professor, mas é que nunca rolou ali comigo essa coisa de ser uma boa aluna em matemática, né? E recentemente eu comecei uma pós em diversidade e inclusão, porque eu acho que vem muito de encontro com a vivência, né? Sim. De quem eu sou e, de certa forma, poder contribuir, já que eu tenho espaço hoje dentro de uma empresa, dentro de uma organização, então é, de certa forma, né, aprender um pouco mais e poder passar esse conhecimento que eu vou ter junto com a minha vivência, né, para que a gente tenha mais espaço para as outras pessoas também, né? Para que a gente quebre um pouco essa cultura corporativa da gente ver pessoas com o mesmo padrão que a gente já está cansado de saber aqui. Sim. Né? Então é por isso que eu me aprofundei. É um tema que sempre não, né? Ele começou a ficar mais latente depois que eu iniciei o meu processo de transição, porque depois que a gente passa pelo processo de que a gente se entende, que a gente se percebe, a gente começa
a se interessar mais por essas questões, né? Porque fala muito com a gente, né? Então, quando a gente escuta numa roda de conversa, por exemplo, a importância da inclusão de um grupo minorizado, a gente, ou de uma minoria, a gente se vê ali, né? Porque a gente faz parte A gente faz dessa parte, questão, né? exatamente. Quando uma pessoa ela não se vê parte daquilo, é de certa forma natural. Ela fala assim, não me afeta tanto, né? Mas quando você pensa que, putz, aquilo pode me afetar, então a gente fala, vou tentar fazer alguma coisa para que outras pessoas também tenham as oportunidades. Então, Sim. estudar, né, sair da área de comunicação e estudar diversidade e inclusão Isso é é algo muito legal. é muito E porque, importante. porque é a parte da representatividade, né, que você tem ali, pelo fato de você ser uma mulher trans, Uhum. tendo essa especialização em diversidade e inclusão. Isso é muito legal. Isso te traz uma bagagem enorme, uma propriedade Sim, valiosíssima sim. para você discursar, dialogar sobre isso, Com entrar em certeza. debates sobre isso. Né? Porque senão a gente acaba caindo num ponto que às vezes nós somos procuradas só pelo fato de nós sermos pessoas trans, né? Você diz no E sentido de vagas afirmativas? não só, mas vamos ter uma conversa, vou te fazer um convite para poder falar em tal lugar, Ah, sabe? sim, só pelo fato de você ser trans. É interessante, eu vejo isso como positivo, mas eu entendo também que para eu poder chegar lá e falar, eu tenho que ter o mínimo de propriedade, né? Só o Sim. fato de eu ser uma pessoa trans não me credencia para poder participar de um evento, para poder falar e tudo mais. Eu tenho que ter minimamente uma bagagem, Sim, um você tem estudo, né? uma voz ativa Exatamente. com responsabilidade ali, não só, eu Responsabilidade. sou trans, então, Né? Isso né? não me credencia. Isso é muito bacana. É. E com relação a ser especialista de marketing, você já mencionou, né, sobre isso, que é o seu trabalho com números. Uhum. E você atua em um comitê de diversidade e inclusão em uma empresa de tecnologia. Isso, Como na é que é? Dédalus, eu trabalho na Onde, desculpa? Dédalus. Dédalus. Isso, é uma empresa de tecnologia, serviços de cloud computing. E lá na Dédalus eu trabalho dentro do time de marketing, né, como especialista de marketing digital e também como membro do Comitê de Diversidade e Inclusão, né, um comitê que já existia assim que eu entrei. Achei interessante porque não são todos os lugares que a gente tem, né, um comitê e logo que eu entrei eu me autoconvidei para o comitê. Eu falei, como é que eu faço para fazer parte? Seja bem-vinda. Tem muito trabalho para fazer. Eu tô lá 1 ano e meio, um pouco mais que isso. E desde então no comitê, né? E o propósito lá do comitê dentro da empresa lá na Dédalus é promover conversas, promover ações, desde de letramento mesmo, coisas básicas que a gente precisa falar, né? E até ações mesmo para poder uma ação de conscientização e tudo mais. Então Sim, é legal poder, né, enfim, ter um espaço onde minimamente a gente também consegue falar de, como eu falei anteriormente, né, de coisas que nos tocam. Sim. Esse espaço é super, super precioso também. De Uhum. você ter um espaço ali de fala com uma mulher trans dentro de um comitê, porque a tua visão é muito diferente. Sim, Né? sim. Das sim. pessoas que estão engajadas, estão preocupadas em combater as microagressões que as pessoas sofrem dentro dos ambientes corporativos. A gente sabe que isso existe, que na grande maioria não é por mal, mas que sempre está acontecendo ali. Às vezes tem alguma coisa ali, claro que não é, que às vezes pode ser até voluntária, né? Mas uma pessoa que é trans, ela tem essa vivência e ela é o que a gente sabe que uma pessoa cis, ela por mais engajada e por mais que ela vista a camisa da bandeira LGBT, uma pessoa cis hétero no caso, que é incrível pessoas cis que fazem isso, cis héteros, né? Eu acho incrível, mas elas, ao mesmo tempo, elas nunca vão conseguir entender o que é estar na pele de uma pessoa trans. Não tem como. Da mesma forma que a gente nunca vai conseguir entender como é estar na pele de uma pessoa preta. Exato. Não tem como. Por mais que você também se engaje, faça parte de comitês de raça, de étnico-raciais e tal, mas é diferente. E quando você está dentro desse comitê e você vê uma pessoa preta falando, você percebe a diferença
da abordagem, da conscientização que ela traz. E eu acredito que esse papel que você tem lá provavelmente é muito bem observado pelas pessoas. Sim. Quando você fala em comitê, elas sentem um peso diferente. Porque, Sim, nossa, uma mulher trans, ela tá falando de coisas que só ela entende. E só pessoas trans sabem o que é estar nessa pele. Mas assim, em paralelo ao comitê, eu acho que sempre que a gente fala, né, eu sou uma pessoa trans, e sempre que alguém para nos ouvir, a gente, pelo menos eu sinto isso, imagino que você também deva sentir, uma responsabilidade de falar coisas que talvez você nem tenha domínio, mas as pessoas elas te procuram, elas te acessam e querendo ou não, você acaba entrando num lugar que você sente um pouco de receio de falar alguma coisa que não está certa. Não tá precisa, né? Entendeu? Então, é muito legal quando a gente fala de visibilidade, mas a gente tem que ter cuidado de que tipo de visibilidade as pessoas elas estão nos dando, né? Será que a visibilidade ela vem de uma oportunidade, ela vem para uma oportunidade e para um pertencimento, ou ela vem para um lugar onde colocam a gente num pedestal e falam assim, bom, não erre, né? Sim. Porque todo mundo tem o direito de errar, todo mundo tem o direito de não ter um bom dia, né? Todo mundo tem o direito de, né? Mas o que será que acontece quando eu me reservo o direito de não estar num bom dia, né? Como é que eu vou ser observada, né? Então isso é um ponto que eu venho pensando muito, sabe? Principalmente nesses quase 2 anos que eu iniciei o meu processo de transição, muita coisa mudou. E uma dessas coisas é esse pensamento, assim, como é que eu, sem falar nada, e às vezes sem querer, né, tô numa evidência que, putz, se eu quiser só ficar escondida aqui no meu canto, Sim. entendeu? Então rola muito disso. Que as pessoas também precisam compreender que uma pessoa trans, ela não representa todas as pessoas trans. Exatamente. Tem muitas pessoas trans que não concordam com a minha visão ou com a tua visão. Exato. Sobre vários assuntos. Uhum. E mesmo envolvendo as minorias trans, sejam binárias ou não binárias, sejam de cor ou não, né, de preta ou qualquer outro tipo de vivência trans. E eu lembro que até eu vi uma vez um vídeo da Erika Hilton falando assim, eu acho incrível e fundamental que as pessoas pretas, as mulheres, as pessoas pretas e as mulheres trans discordem de mim. Porque eu não tô aqui como voz da verdade. Exatamente. E é isso que as pessoas têm que entender, por exemplo, que nesse caso que você fala que elas vão lá e te abordam e perguntam, e às vezes você querem saber a tua visão, querem saber a tua opinião sobre um assunto que às vezes você não, ou você não tem necessariamente um lado definido, ou você pensa, mas isso é uma opinião minha, e isso não representa a totalidade das pessoas que fazem parte desse grupo. E isso tem que ser, essa conscientização tem que ser cada vez maior. Né? Eu sou uma. Se eu discorro sobre um determinado assunto assim, é a minha opinião. Sempre deixar claro isso, né? Eu tô falando que eu me sinto assim. Não é que uma outra pessoa trans pode não sentir isso dessa forma. Exatamente. E é o que eu sempre falo assim para as pessoas que eu conheço, que eu sei que elas só conhecem a mim como uma pessoa trans, quando elas pensam assim, sei lá, quem que você conhece de pessoa trans, de travesti? A Thaís. Eu falo, olha, legal, bacana você lembrar de mim, mas eu acho legal você também conhecer outras pessoas. Não necessariamente pessoalmente, mas, pega o seu Instagram, começa a seguir outras pessoas, porque a minha vivência, ela é muito diferente da sua vivência, a nossa vivência é muito diferente de uma outra pessoa trans e por aí vai. Você é uma referência. Exatamente. Você é uma referência, exatamente. Mas você não é a única. Mas você é uma referência. Exatamente. Porque você tem uma voz valiosa e importante para ser ouvida. Mas é isso que as pessoas precisam entender. Você é uma. Eu sou uma também. Exato. E mesmo porque cada pessoa trans tem uma vivência diferente. Tem uma infância diferente, tem uma construção social diferente. Ela tem uma relação familiar diferente. Tem muitas que tiveram rupturas familiares por conta da transição, tem outras que não. Tem outras que sofrem muito mais preconceito por conta da pele do que outras. E
existem mulheres trans que são marginalizadas e objetificadas e outras não. Então, são muitas vivências, assim, é uma pluralidade de vivências gigantesca, né? Aí eu jamais vou poder falar, por exemplo, o que é ser expulsa de casa com 13 anos, que não é uma vivência minha. Exatamente. Isso não aconteceu comigo. Então, as pessoas, é importante que a sociedade tenha esse cuidado, né? De não usar uma figura só, como se ela fosse representar toda, né, uma comunidade. Senão a gente acaba caindo num lugar muito perigoso. A gente não pode falar sobre isso, por exemplo. A gente não entende isso. Eu também não fui expulsa de casa com 13 anos. Pois é. E a gente não consegue entender isso. Né? E uma pessoa que viveu isso, uma pessoa trans que viveu isso, ela tem uma história incrível para contar. Com certeza. Né? Da mesma forma que a gente entende os nossos privilégios, que foi sempre um assunto que eu percebo que foi muito abordado pela maioria das convidadas que fizeram parte do videocast. Elas falarem, eu sou uma mulher trans hoje formada porque eu comecei a minha graduação, eu comecei o meu estudo ainda com os privilégios de ser um homem branco, cis e hétero. Depois que eu me formei, ou no meio do processo ali de graduação, do bacharelado, enfim, eu transicionei, ou depois. Mas eu tive o recurso desse privilégio, que fez com que eu fosse uma pessoa hoje que tem um curso superior. Né? A primeira vez que eu ouvi isso foi da Márcia Rocha, da Transempregos. Sim, eu conheci pessoalmente. Eu ouvi essa fala dela já tem um tempo, mas ela fala algo mais ou menos disso, assim, que se hoje ela é uma advogada da OAB e tudo mais, foi porque ela teve o privilégio de passar esse tempo, né, usufruindo desse privilégio. Usufruindo do privilégio, exatamente, de expressar um gênero masculino. Que a gente sabe que se ela começar essa transição dela... E é hétero, né? Exatamente. Mesmo o masculino homoafetivo já tem... Exatamente. Já sofre então era um homem hétero cis branco. Então assim, era o padrão perfeito, né, que passa ali... Que foi o caso da Mariana também, que você contou da convidada minha. Foi também. Que você falou, assistiu o episódio da Mariana, que é a Mariana Messias, uma convidada de um episódio da primeira temporada. Ela falou a mesma coisa. Ela é advogada, fez o OAB e tudo. Pois é. Mas ela fez isso enquanto homem ainda. É a mesma história. E eu lembro da fala da Márcia, acho que foi a Márcia Rocha que disse isso, tá? Ela falou assim, se ela fizesse a transição aos 20 anos, por exemplo, acho que ela não teria feito uma faculdade. E eu fico pensando nisso, falei assim, será que se eu, né, tivesse iniciado o meu processo aos 20 anos, será que eu estaria aqui hoje? Será que eu teria as mesmas condições que eu tive de estudo, de acesso de trabalho, né? Será que eu Porque você estaria aqui hoje? A gente já constrói essa base antes. Depois a gente transiciona. Seja lá por qual motivo, porque isso também é a transição, né? A gente não é um pacote pronto. Né? Cada pessoa transiciona no momento em que ela tinha que transicionar. Quando ela se percebe, né? Quando se percebe. E quando consegue reunir a coragem para isso. Porque às vezes ela até se percebe há muito tempo e ainda não consegue revelar-se dessa forma para o mundo. Né? Eu conheço pessoas assim, mulheres trans que ainda vivem como homens. E que elas não conseguem. Elas falam, não consigo. Essa coisa de percebimento, né? Aí a gente fala... Não tem um tempo certo, né? Não tem. Depois que a gente toma consciência de todos os percebimentos que a gente teve na vida, a gente fala, putz, então, aquele meu primeiro percebimento que eu tive quando criança, quando eu tive alguns, por exemplo, eu falava, putz, então, ali eu já me via diferente, né? Eu só não entendia o que era. Né? Então, todos esses percebimentos, eles servem até para tirar um pouco da culpa que muitas pessoas sentem, de falar assim, eu devia ter iniciado o meu processo de transição lá atrás. Fala, mas você não tinha total percepção de quem você era, né? E assim, iniciar o processo... Não tinha como se fazer aquilo isso naquele momento. Não tinha. É a partir do momento que cai a sua ficha, que você toma consciência, né? Você começa a relembrar de todas as vezes lá atrás que você passou por situações, que você se percebeu diferente, que você teve vontade de fazer uma coisa, que você não conseguia entender o que era,
Aí você fala assim, então, eu sempre fui. Eu só não sabia que eu era. Mas foi uma etapa dessa construção, desse Exatamente. reconhecimento. Exatamente. E comigo não foi diferente, assim, eu tive alguns percebimentos logo na infância e não tem esse papo de foi influenciado porque isso não existe, assim, vem essa necessidade não uma necessidade, né, que não é uma necessidade, né, mas a percepção de se ver diferente, ela vem de maneira totalmente aleatória. E natural, né? É natural, né, e depois, né, na adolescência eu também fui tendo algumas necessidades diferentes das necessidades que se esperava, né, de um garoto, mas o fato de eu nunca ter visto, seja na televisão, seja, sei lá, na família, amigos e tudo mais, de nunca ter visto uma pessoa trans, uma mulher trans, uma travesti, para saber como era a realidade, eu não entendia o que eu era, né? Eu sabia que eu me via diferente dos garotos, mas eu também não conseguia entender o que acontecia comigo, né? Então essa vai já indo, né, para a representatividade, o quanto foi, acho que se eu usar a palavra prejudicial, eu vou estar levando para uma coisa muito negativa, né? Porque eu tô com 34 anos e eu tive a sorte de não sofrer nenhum tipo sei lá, de retaliação na família, até porque eu fui me perceber pessoa trans já com 32 anos. Então, imagina, né? Então, eu acho que estava falando da palavra, né, negativa. Acho que essa falta de representatividade, ela atrapalhou um pouquinho, sabe? Ela atrapalhou um pouquinho porque hoje é muito comum não, é muito mais fácil hoje você pegar lá no YouTube, ir no Instagram, tal, não sei o que, e encontrar papos como esse que a gente tá promovendo, de repente alguém ouvindo a minha história, ouvindo a história de outras que passaram aqui, fala assim, putz, meu, isso também sempre aconteceu comigo, será que eu sou uma pessoa trans? Né? Então, acho que a falta dessa representatividade, a falta de ter material para ser consumido, né? E a gente coloca aí também uma coisa muito cultural, né? Que é a falta de se promover conversas como essa dentro dos lares, né? Então, isso tudo fez com que eu levasse o tempo que eu precisei levar para me perceber. De repente, se fosse numa outra situação, numa outra época, se eu tivesse um outro tipo de acesso diferente, talvez eu tivesse me percebido uma pessoa trans há um pouco mais de tempo, né? Mas eu não costumo dizer que comecei, né, uma transição tardia. Eu não gosto desse termo. Eu acho que eu comecei o meu processo no tempo que eu tinha que começar, né? Porque, sei lá, quando a gente fala, comecei de maneira tardia, parece que a gente está jogando fora todo o tempo que a gente viveu. Não foi. Teve uma construção ali, teve uma base. Acho que você começou, você agiu e desenvolveu-se conforme as condições que te rodeavam permitiram. Que é isso, não existia uma representatividade muito ativa, né? A gente não conseguia entender na nossa infância, na nossa adolescência, né? Você falou que você está com 34, então você é de 89, mais ou menos. 89. E, gente, naquela época não tinha nem YouTube, não existia internet, né? Não tinha internet, não tinha celular. Existiu essa época, viu, gente? Hoje o pessoal de 20 anos está lá, mas teve uma época em que não existia internet, computador. Uma vez eu vi esses dias, só fugindo um pouco do tema, que a nossa geração é a única geração que vivenciou isso, assim, uma era de sem internet e está passando internet, porque a próxima geração já vai chegar com essa era. Eu falei, gente, é muito doido. As crianças de hoje já não entendem isso. Exato. Assim? Então a gente passou por essa época de não ter internet. Nós fazemos parte dessa geração realmente, que passou pela parte analógica. Exato. E até a digital, né? Do MS-DOS, do disquete, pro Mac hoje, né? Para realidade aumentada, gente. E naquela época era muito difícil a gente ter esse acesso. Então a gente
Eu acho que a gente vai se moldando conforme as condições são possíveis. Né? Eu não penso que... Foi tardia, porque eu me revelei publicamente como uma pessoa trans com 41. E a minha vida inteira eu me senti diferente. Na minha infância eu me sentia menina, na adolescência eu me sentia uma moça. Quando eu entrei na fase adulta eu me senti mulher. Mas eu sempre me construí e desempenho um papel social masculino. E eu não consegui entender. Né? Você fala, na verdade a gente não consegue... A falta de representatividade, porque as condições não eram favoráveis a nós naquela época, há 20, 30 anos atrás, faz com que a gente não só não entenda a nós mesmos, a nossa essência, mas como a gente acha, faz com que a gente ache que tem alguma coisa errada com a gente. Né? A questão não só não entender, tipo, a gente ainda vê isso de forma negativa, porque, tem coisa errada. Eu devo ter alguma coisa na cabeça, sei lá, você começa a pensar essas coisas. E aconteceu isso muito comigo, como aconteceu com muita gente trans que tá, né? De achar que estava acontecendo alguma coisa errada. Né? Principalmente porque a gay falta... já se achava isso? Exato. Um homem gay... Imagina você com um 13 menino anos... de 12, 13 anos começar a ter uma atração afetiva por um menino, eu já falava, o que está acontecendo? E comigo aconteceu... Trans. Exatamente, pois é. E comigo aconteceu uma coisa, porque hoje, gente, é muito fácil você chegar e falar assim, a diferença de identidade de gênero, orientação sexual. Fácil de colocar um asterisco aqui pra gente que vive numa bolha, mas felizmente tem muita gente que não é, né, que não faz parte de uma das siglas LGBTQIAPN+, que sabe essa diferença, mas 20 anos atrás não se falava disso, né? Nem tinha essa sigla hoje que as pessoas confundem muito. Imagina 20 anos atrás que você não tinha uma sigla. Você tinha um GLS. Você fala assim, era um GLS. Mas eu não me via como um menino gay. Então. Né? Nem gay, nem lésbica e não nem tinha, simpatizante. Eu não tinha percepção de que eu era uma mulher e portanto, lésbica. E simpatizante assim, mas onde eu me encaixo? Então já começa por aí. Que era uma sigla que abarcava a sua orientação. Exato. Nem se falava de identidade. Pois é, exatamente. O T, que é o T que faz, não se fala, né? Não se falava. Então essa questão, né, da confusão vem muito porque não se falava, hoje se fala um pouco mais, mas ainda assim distante do que precisa ser falado. Sim. Antes não se falava, e o que acontecia comigo? Quando eu imaginava, né, lá nos 13, 14 anos, que eu me via como uma mulher, eu não conseguia entender, porque olha que hoje é até fácil a gente entender isso, né? Mas na época não era fácil para mim assimilar que o fato de eu nunca ter gostado de meninos, como é que eu me vejo uma menina, sendo que eu não gosto de meninas? Sim. Coisas que hoje são fáceis de explicar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas antes a gente relacionava isso. Então isso também foi muito difícil eu me entender como uma mulher trans, porque na minha cabeça não tinha atração, né, por meninos. Então como é que fica isso? Né? Então a falta também de ter esse tipo de assunto contribuiu para que eu só me entendesse depois de muitos anos. Né? E de tomar essa coragem também, levou um tempinho também para tomar essa coragem. Né? E outras coisas também que contribuíram bastante para isso é a igreja. Né? Acho que não tem como a gente não falar, e falar até de maneira respeitosa aqui, sem ofender qualquer religião, crença e tudo mais, que a igreja também ela tem um papel que não contribui, né? Porque a igreja, eu cresci na igreja, né? E na mesma hora que a igreja não se abre para falar sobre essas coisas, ela fala de maneira velada que qualquer coisa que ela não fala é errado. Então, imagina você, sei lá, na sua adolescência, ir na igreja, já na adolescência, já indo para a fase adulta, e ouvir lá uma pregação X, num evento X, que qualquer coisa fora de um certo padrão é errado, né? Porque você não se vê encaixado naquele padrão. Você fala assim, mas eu não consigo ser do jeito que vocês querem que eu seja. Qualquer coisa fora disso, eles não falam o que é o fora disso, né? É errado. Então aí vem essa questão da culpa, né? Durante muito tempo eu me senti culpada
por ter necessidades ou por me gostar de me ver, sabe, de maneira feminina. Então, isso passa também, sabe? Acho que a gente vê muitas iniciativas de igrejas que promovem inclusão e tudo mais, mas são poucas. Né? Eu acho que esses espaços sociais, eles também precisam tomar para si a responsabilidade de falar coisas que não são só fé e espiritualidade, né? Existe um fator chamado vida, Sim. que ocorre todos os dias. Vida e amor. Exatamente. Né? Entrando nessa questão da representatividade também, Thaís, tem muita gente que acha que pensa assim, mas é fácil uma mulher trans que transicionou tardiamente, que já tinha se formado, é fácil uma mulher trans que é branca, porque a gente sabe que a gente tem privilégios. Sim. E a gente sabe que por conta disso a gente sofre muito menos preconceito do que mulheres trans que têm uma classe social baixa, que são pretas, por exemplo. Mas o nosso papel aqui é justamente ser uma voz e trazer uma representatividade para que cada vez mais se entenda que a natureza trans, assim como a natureza homoafetiva, fazem parte do ser humano. São naturais ao ser humano, assim como é a natureza cis e a natureza heteroafetiva. E a gente promove aqui, na verdade, esse lugar, esse espaço de assertividade, de que é ok ser trans, e a gente quer cada vez mais fazer com que isso cresça. Para que chegue um momento em que mulheres trans, pretas e mais marginalizadas de maneira social, financeira, tenham seus espaços garantidos de trabalho, de estudo. Exatamente. Né? E aí quando a gente faz esse recorte, principalmente racial, eu, de verdade, assim, fazendo uma lembrança rápida, eu não conheço nenhuma mulher trans, travesti, preta que ocupe um cargo em uma empresa como eu ocupo. Que não é nada demais. Eu tenho um emprego formal, sabe? Que é uma coisa que todo mundo deveria ter. E eu não vejo. E quando a gente fala, né, de pessoas que têm algumas mulheres que têm esse privilégio, eu, pelo menos, eu só lembro, né, de mulheres brancas. Né? Então, é duro a gente pensar nisso. É duro a gente saber que existem privilégios dentro das minorias. Exatamente. Né? Mas é por isso que a gente está aqui. Né? Para normalizar cada vez mais, criar essa conscientização de normalização da identidade de gênero, da orientação sexual. Para que isso cada vez seja mais aceito pela comunidade que não faz parte dessas minorias. E isso é uma ajuda enorme de várias formas, né? Várias frentes fazendo isso. E vão cada vez trazendo isso para um lugar mais de normalidade, um lugar de afeto, um lugar de respeito. Tirar os corpos trans desse lugar de marginalização e objetificação e trazer cada vez mais a consciência de que eles devem e têm todo o direito de ocupar um lugar de afeto e de respeito. Né? Acho que você falou uma palavra interessante, né? Que é o lugar de afeto, assim. Eu tenho muitos lugares de afetos, né? Na família, nas minhas amizades, eu tenho, né? Mas não é todo mundo que tem, né? Esses lugares de afetos é importante a gente reconhecer e enaltecer também essas pessoas que nos proporcionam afeto, não só afeto, né? Nos proporcionam também inclusão, né? Nos proporcionam, eu sempre gosto... Acolhimento e também pertencimento, né? Porque existe uma diferença ali do acolher e do você fazer a pessoa ser pertencida. Né? Então, eu gosto muito de reconhecer e enaltecer essas pessoas que elas me fazem pertencidas, né? E eu tenho algumas pessoas especiais na minha vida que foram pessoas que marcaram todo esse processo, que me fizeram sentir pertencida, né? Não só acolhida e pertencida. É importante a gente reconhecer também essas pessoas. Sempre. Né? E saber que a gente tem pessoas e que a gente não está sozinha, né? Ninguém está. Esse sentimento de pertencimento, ele é
Ele é uma necessidade humana. Sim. E por mais que a gente fale também assim dos nossos privilégios, né? Isso não isenta a gente de sofrer também preconceitos, né? De sofrer discriminações. E a importância da gente ter essa rede de afeto, ela vem muito para ajudar a gente, né? E porque, bom, não te conhecendo assim de maneira tão íntima, mas eu imagino que você já deva ter sofrido algum tipo de preconceito, sabe? Assim, né? Sim. Agressões, eu Exato. sofro isso principalmente no meu canal, mais de forma indireta, assim, não cara a Uhum. cara. Sim, é. E é bom a gente ter assim pessoas com quem a gente pode falar, meu, eu só preciso contar uma história que aconteceu comigo, né? Porque se a gente também não tem com quem falar, Sim, aquela dor ela vai ficar com a gente, né? Mas se a gente não tem com quem desabafar, a com gente quem não ameniza, falar, né? é, sabe, não ameniza. Eu só preciso falar, só preciso desabafar, entendeu? Não ameniza. É importante também a gente reconhecer essas pessoas, né? Sempre, Dá, sempre, dá muito valor para elas. sempre, sempre dá valor para as pessoas que a gente deseja carregar para a vida, Sim, né? sim. E falar que elas estão com a gente ali e o que que elas fizeram por nós, né? E uma coisa assim bom, como eu falei, né, eu iniciei meu processo de transição, que aliás é um termo que a gente fala bastante, né? Iniciei o processo de transição, mas se você for parar para ver, todo mundo faz transição. Todo mundo transiciona, todo mundo sai de um lugar para o outro. Todo mundo faz várias transições de várias coisas, né? Então, mas é o termo que a gente usa, né? E quem me abriu essa mente foi a Renata Carvalho, no manifesto transpofágico dela. Ela falou assim, Ah, gente, eu sei que... eu falei assim, gente, que incrível isso, né? Aquilo abriu a mente assim, É, mas enfim, é e um aí, processo humano, né, a transição. todo mundo De transiciona, alguma forma sabe? transiciona. Nós transicionamos É, o gênero, mas exato, mas todo todo mundo está mundo. transicionando algo. Exatamente, uma criança quando aprende, quer dizer, quando o instinto dela vê que ela chora para poder conseguir alguma coisa, e aí depois ela aprende a falar, existe uma transição ali da forma como ela se comunica. Então, todo mundo transiciona de alguma forma, mas é o termo que a gente usa, então vamos continuar Sim, usando, né? É, então, falando, né, da rede de afeto tal e tudo mais, eu me descobrindo, né, eu descobri outras formas de me relacionar com as pessoas, que é algo muito curioso, porque eu sabia que quando eu começasse todo esse processo, o primeiro impacto, na verdade, que as pessoas veriam em mim seria uma transformação física, né? Porque de uma hora para outra você passa a usar roupas de outro gênero, né? Você muda o seu guarda-roupa. Mas eu nunca parei para imaginar o quanto a minha personalidade ela foi sendo transformada também. Ainda está sendo, né? O quanto vai sofrendo essa transição. Isso me faz é, entender que hoje eu sou uma pessoa que consigo me relacionar muito melhor com outras pessoas do que antes. É muito curioso pensar nisso, né? sim, Então, assim, a forma como eu me expresso, a forma como eu tenho liberdade para falar com uma pessoa, a forma como eu tenho mais abertura, até mesmo coragem para poder falar, era algo que eu não tinha antes, ou tinha de maneira muito limitada. Então, quando a gente vai passando por todo esse processo de transição, a gente vai se descobrindo outra pessoa, sim. né? E é muito curioso. Você fala assim, cara, sei lá, 3 anos atrás eu jamais faria isso. Eu jamais pensaria aquilo. E hoje eu faço de maneira natural, né? Sem pensar. E descobri também, né, outras formas de relacionar, como eu disse, né? Descobri que afeto não é só necessariamente um relacionamento, né? Você pode ter afeto numa amizade, você pode aumentar o seu afeto com pessoas da sua família, Sim, né? Mas é muito interessante pensar nisso e perceber todo esse movimento que vem acontecendo com a gente. é uma mudança muito grande de muita coisa, né? Uhum. Essa questão essa que você falou, você há muito tempo atrás você não faria coisas que você faz hoje de forma muito natural.
essa troca da balança, né, do desempenhar um papel masculino para um desempenhar um papel feminino, ele traz tanta coisa sobre gesto que muda, você vai mudando o seu Atitude. gestual, sua postura, sua Uhum. desenvoltura, sua expressividade, sua voz, Uhum. o seu olhar, o jeito que você se move, o jeito que você caminha. É uma desconstrução, é uma construção, né, concomitante ali, que é um processo muito incrível, humano, né? Essa transição de gênero pela qual a gente passa, não é? E às vezes sem perceber você fala assim, nossa, eu tô repetindo uma atitude que, não que tenha coisas certas ou erradas, não é isso, mas que a gente aprendeu durante muito tempo, que a gente tinha que fazer aquilo, e quando a gente fala assim, nossa, eu não preciso mais repetir esse padrão, Sim. sabe? Dá quase que um choque assim em você. Aconteceu uma vez comigo, um episódio que, né, assim, cresci, tô com 34, mas até os meus 31, 32 anos, eu sempre precisei performar, né, uma figura masculina. Então, como toda figura masculina, ensinaram a gente, né, algumas coisas, né? Por exemplo, você tem que ser cordial quando vai sair de um elevador, por exemplo, né? Você sempre vai esperar as moças saírem, as meninas saírem. Moça, parece que eu tô no século XX, né? Você vai sempre esperar as moçoilas. Isso. Exatamente. Você vai sempre esperar as meninas saírem para você sair. E aconteceu um episódio comigo, um tempo atrás, deve ter um ano mais ou menos isso, que a gente estava no trabalho, e o elevador abriu e eu simplesmente fiquei esperando todo mundo sair com a mão na porta. Aí uma amiga minha falou assim, sai. Sabe, tipo assim, você tá na porta, sai. E eu não tinha percebido, porque eu tava repetindo um padrão. Era um padrão que você realizava enquanto você lá desempenhava de um papel. trás, entendeu? Por quê? Porque ensinaram a gente isso e não ensinaram também outras coisas. Como, por exemplo, nunca foi algo habitual eu ter amizade com outras mulheres. Porque enquanto eu performava uma figura masculina, né, nunca tive amizade com outras mulheres. Por quê? Porque se você é uma pessoa, né, um homem hétero, cis, que tem uma amizade com uma mulher, todo mundo já pensa que não é só uma amizade, né? Então já não é bem visto, já não é visto de maneira natural aquilo, né? Então, não que eu nunca quis ter, mas é que eu nunca tive mesmo amizade com outras mulheres. E hoje, né, vivendo a verdade de quem eu sou, eu tive que aprender a lidar, a ter amizade com mulheres e é bom, sabe? É bom, é algo que eu nunca tinha experimentado. Então isso também faz parte de todo um processo de transição que a gente vive, né? Então a transição lá não é só a gente passar a ter um guarda-roupa diferente, a ter um visual diferente, né? São todas as Não é coisas... estético, né? não é estético, Não é uma né? questão estética. De roupa, de Exato. maquiagem, ou de... É social, é afetivo, é emocional, é psicológico, tem super profundo isso. Nossa, E tem um monte de coisa. É uma vida nova. Sim. Às vezes você se vê em uma situação e fala assim, nossa, eu tô com 30 e poucos anos, eu nunca fiz isso. Tem muita coisa que eu nunca fiz, que eu tô marcando na listinha que eu vou fazer. Ai, gente. Querida, peraí que a gente já segue o Tá papo bom. aqui, que eu vou falar do nosso apoiador Merchan. aqui, gente, o Merchan. Olha, a gente tem o Café Trans, a gente está fazendo a gente tem apoio de cotas sociais, que são oportunidades que a gente dá para microempreendedores, né, para também conseguirem divulgar seus produtos num valor muito mais em conta do que um patrocínio, por exemplo. E a gente tem aqui um microempreendedor, uma empresa que faz um negócio incrível, gente. Chama Monster D. Eu vou deixar o perfil deles aqui na descrição do vídeo. Eles trabalham com produtos voltados para o ramo erótico, né? Isso aqui é um lubrificante. Gente, os produtos deles são incríveis. Esse lubrificante aqui, olha, ele é vegano, ele não é testado em animais, ele é à base de água, né? Sem perfume, longa duração, dermatologicamente e ginecologicamente testado, toy friendly. E eu usei esse lubrificante também, assim, recentemente, que eu ganhei, inclusive, de presente deles, inclusive com outros produtos que eu vou... E essa empresa, na verdade, ela é especialista... O produto principal deles são dildos
né? E eles fazem uns produtos, gente, com uns formatos muito, assim, exóticos e incríveis. E eu vou trazer aí, vocês fiquem acompanhando, próxima semana, no próximo episódio do Videocast Café Trans, eu vou mostrar um dos dildos que eles me presentearam, que são produtos incríveis, com silicone de altíssima qualidade, sabe, importado, mesmo tipo de silicone utilizado em próteses mamárias. E eu vou falando mais deles aqui. Mas vocês procurem lá Monster D, muito bacana. E vou aproveitar e falar também desse espaço maravilhoso que eu estou tendo essa conversa aqui com a Thaís, da Distrito, uma plataforma de inovação. Distrito, gente, depois vocês procurem também, distrito.me, tem o site deles, eles também têm o perfil no Insta. E esse espaço físico aqui na Avenida Rebouças, espaço super bacana, eles fazem com super frequência, assim, eventos. Inclusive, eu conheci a Thaís aqui num evento que eles fizeram recentemente sobre diversidade e inclusão, que eles chamaram de Dia D, e ela foi uma das palestrantes. Aí no Happy Hour, depois eu a conheci e falei, olha, eu vou te convidar para o Café Trans. E estamos aqui na Distrito gravando. Então, eles são super apoiadores, assim, super parceria incrível. E o espaço que eles disponibilizaram, incrível também. Então, vocês procurem lá. E, Thaís, agora eu vou seguir a conversa. Sim. E com relação aos seus hobbies. Primeiro, com um dos que mais me chamou a atenção, contrabaixo. Você é contrabaixista? Sou. Meu, que máximo. Mas eu sempre, todas as vezes que eu falo de quem eu sou, que eu faço, sempre coloco o asterisco. Eu sou contrabaixista amadora, mas com responsabilidade. Porque eu não tenho uma formação musical, eu nunca estudei. Tipo, não se formou, né? Não, uma faculdade tentei. Porque, assim, além da odontologia, da administração mas de a empresa. música eu tentei. Quando criança, eu cheguei a fazer conservatório lá em Guarulhos, percussão, mas por alguma razão... Ah, percussão, não foi nem baixo. Percussão, mas tá ali, né? Ah, sim. Tá ali. A cozinha, né? Tá aí, exato, né? Então eu cheguei a fazer, mas por alguma razão, que talvez eu tenha que tratar isso um dia na terapia, eu parei. É algum ponto na sua vida que... É alguma coisa que eu preciso tratar. Que você não eu resolveu. não consigo lembrar em qual momento que eu falei assim, vou parar. Não teve nenhum fato, nenhum acontecimento. Eu simplesmente falei, não quero mais ir. E parei de ir. Será... que época é isso da sua vida? Na adolescência? Ah, não, um pouco antes eu tinha... já era... então... vai, que foi até por isso, por causa da idade. Mas a gente é muito novinho, assim, criança nova. Sei lá. Se desprende das coisas. Mas enfim, e aí o contrabaixo veio porque, como eu falei, né, eu sempre fui da igreja, então veio de uma necessidade da gente ter na igreja lá um grupinho de louvor, e tinha meu irmão que tocava violão. Eu falei, não dá pra ficar duas pessoas tocando violão, que vai parecer dois filhos de Francisco aqui, não vai ficar legal. E daí eu comecei a tocar, lendo revistinha que eu comprava na banca, tal, tudo mais. Tinha uma banda com os meus irmãos, cifra, porque eu não sei ler partitura. Então quem estiver me vendo, não sei ler partitura, tá? Então, e aí fui indo. E é interessante. Você toca ainda na igreja? Não, eu já saí da igreja. Você tem banda? Eu toco na banda de um amigo que eu conheci na época da igreja. E ele é um super artista. Mas não é música gospel, assim? Não, é música pop rock. Pop rock, isso. Indie rock. Indie rock é uma delícia, gente. Eu gosto também. E esse meu amigo, ele é um artista solo, ele gravou umas músicas tem 2, 3 anos já. E sempre fui muito fã do trabalho dele, assim, de verdade. Um belo dia a gente estava comentando num grupo, vamos fazer um som, assim, da época, né, quando a gente se conheceu lá, tal, não sei o quê. Daí ele me chamou no particular e falou assim, eu tô montando uma banda porque eu vou começar a participar de festivais de banda, tal, e tudo mais, e você não quer fazer parte da banda? Eu falei assim, William, você tem certeza que é comigo que você tá falando? Aí ele, não, eu tenho certeza. Eu falei, bom, então tá bom, eu vou aceitar. Então eu tô com ele aí desde... Não tem muito tempo não tem nem um ano isso, né? E é interessante... Mas vocês ensaiam com regularidade? Tivemos ensaio esses dias. Olha, exato. Tipo, tá rolando então. Tá rolando. Faz 3 meses não, tá rolando. Tá rolando. Quem que for me seguir depois nas redes, tem lá a minha link lá no Instagram, uma gravação que a gente fez. Olha. Exato. E aí é legal a gente falar, né, desses hobbies e sempre fazer ponte com a questão da representatividade. Por quê? Porque eu tive um espaço muito bacana tocando na banda do Will. Will Esteves, sigam ele lá, fazendo merchan, né?
Vou pôr tudo na descrição, Põe os lá. perfis. Exatamente, põe lá. Porque a gente gravou uma session uns meses atrás e a gente abriu essa session com uma música que fala sobre... O nome da música é Vamos Fazer um Trato. Então, Autoral? autoral, Ah, 100% autoral. E aí eu tive a oportunidade, né, e o prazer até de fazer um discurso, uma espécie de manifesto antes da música, né? E ele me deu a liberdade de falar sobre vivência trans, né, de que pessoas trans e travestis, legal! né? Então, esse meu discurso, eu falei assim, ele começa mais ou menos assim, né? Hoje eu vim aqui para falar de vida, né? Porque eu poderia falar as coisas que todo mundo já sabe, o Brasil é o país que mais mata, tal, 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 tal. Eu falei, não, eu quero trazer o lado positivo, né? Então eu trouxe nesse discurso o caso, né, dos homens trans que engravidam, né, o caso da travesti que amamentou, né, o caso da nossa música ser reconhecida internacionalmente, né, a Erika Hilton tá na lista da Forbes das 100 mulheres mais influentes do mundo. Então existe muita coisa boa sobre nós que as pessoas elas só veem um lado, Sim. né, infelizmente negativo. E voltando para os meus hobbies, eu acho interessante assim, eu faço porque eu gosto, faço porque eu quero, faço porque me dá prazer. Mas tem uma segunda camada que é eu poder representar ali, né? Não é tão legal você chegar no festival, por exemplo, e ser a única pessoa trans do movimento, né? Sei lá. Mas existe o lado positivo de você, não que seja positivo ser a única, tá, gente? Mas existe o lado positivo de você falar assim, ok, eu espero que eu inspire outras pessoas para estarem aqui, né? Sim. Porque Você está desbravando um terreno. exatamente, né? Porque eu já ouvi, né, pessoas trans, principalmente mulheres trans, travestis, falarem, meu, eu tenho medo às vezes de sair de casa, né? E o não sair de casa é uma coisa que não me toma, né? A gente tem um receio, a gente sabe que a gente pode a qualquer momento, né, sofrer uma transfobia, né, de graça, né, como infelizmente aconteceu comigo recentemente. Mas esse medo não me toma. Então, quando eu falo assim, putz, legal, vou participar do festival, eu vou, toda orgulhosa, sabe, de falar, porra, tem uma travesti no palco, entendeu? Sim. Não estou numa cena onde só tem pessoas trans e travestis, não. Estou numa cena onde culturalmente você nunca teve, né? Hoje a gente vê, né? A gente vê muitas áreas, né? Muitos gêneros musicais, né? A gente vê a Lineker, a gente vê Maju, a gente vê, né? Eu gosto de falar de uma banda que eu aprendi a gostar, chama Dona Iracema, Ah, eu não que conheço. a vocalista é uma travesti Uma também. travesti. É sertacore, né? Com hardcore do sertão, assim, uma... Tem esse termo, eu nem sabia. Tem, Certa cor? época do sertão. Sabia, gente. Exatamente, Mais gente. uma vertente do Do hardcore. hardcore. Né? Então é legal, assim, a gente saber que a gente também promove essa representatividade. Então esse é um dos hobbies que eu tenho. Eu encaro como hobby porque eu não é o meu Porque não é, trabalho, assim, nesse não é, sentido. não é a minha ocupação Embora você principal, atue ali, esteja com fazendo responsabilidade. mas não é o seu ganha-pão, vamos dizer assim, Não, né? não é. O Então hobby é assim, meio visto dessa forma hoje, né? Tipo, não é a sua renda, não é o seu fruto de entrada, exato. né? Mas nem por isso também a gente vai fazer de qualquer jeito, né? Sim, claro que Então não. a gente faz e eu espero que eu faça bem feito. E os seus outros hobbies? Os outros hobbies, eles também. O ciclismo, ele veio, Porque né, você numa gosta, época. com frequência você anda de bike, de domingão Sim, domingão tamo lá, nas né? ciclovias, você tá Aham, andando. 40, 50 quilômetros a gente vai numa boa, né? E veio, acho que do momento que todo mundo passou, né, que foi se descobrir durante a pandemia e ficar em casa, aquela coisa toda. Então, assim, eu usei a bicicleta para poder, falei, meu, sair de casa, essa rotina de ficar em casa o dia inteiro não dá. E pedalar Aham. era algo que era menos perigoso do que fazer qualquer outro tipo de atividade, porque, né, você pedala sozinha, ao ar livre, então não é tão perigoso assim. Era, né? Mas não é tão perigoso quanto, sei lá,
Você jogar um futebol hoje é porque eu não podia jogar. Então o ciclismo veio disso Sim. e me ajudou bastante de maneira terapêutica, sabe? De ter momentos sozinha, né? De sair um pouco de uma rotina que o trabalho consome a gente e falar, meu, eu vou sair hoje no domingo de Você manhã. coloca uma certa corna no fone. Exato, e mas vai eu andar conto o de... segredo, eu não consigo pedalar ouvindo música porque ou eu faço uma coisa ou eu faço Ah, outra. então você não ouve música. Eu sou daquelas que desligam o rádio pra fazer baliza no carro. Então, eu não consigo. Entendeu? Então, eu levo só nem fone eu levo, porque eu não consigo ouvir música enquanto eu tô pedalando. Vai dar ruim, né? E O futebol, não. Você fala do futebol? não, eu ia continuar falando Ah, tá. do ciclismo, porque me ajudou muito a colocar os pensamentos no lugar, É porque né? é um momento de Assim, introspecção, né? exatamente, é um momento de introspecção e falar assim, preciso pensar em tal coisa, né? Pensar muito em mim, porque uma coisa que eu sempre costumo falar, e tem muita gente que é assim, eu brinco e falo assim, gente, eu sou travesti de pandemia. Eu me descobri na pandemia. Né? Acho que como todo mundo se descobriu muita coisa na pandemia, Aham. comigo não foi diferente. E usar esses momentos que eu estava sozinha, pedalando, me ajudou muito a colocar muita cabeça no lugar, a Entendi. planejar o que eu precisava fazer, sabe? Então, veio com uma necessidade, né, de putz, me manter em movimento, né? E veio também com essa parte de terapia. Então era algo muito bom, né? E Continua sendo. continua sendo. Você Então, continua com essa rotina de quando sempre consigo, estar sim. praticando o ciclismo. Quando E o consigo, futebol, sim. futebol você Futebol, fala semi-amador, não, tem um time que a gente treina mesmo, não participamos de competições, mas a gente treina. Eu tô há uns 3 meses. Eu sempre joguei, assim, sempre gostei de jogar, mas eu nunca me dei muito bem jogando, né? E aí foi uma coisa que quando eu iniciei meu processo de transição, eu falei assim, eu acho que isso na minha vida eu nunca mais vou fazer. Por quê? A gente tem toda aquela discussão sobre a inclusão de pessoas trans no esporte, principalmente esportes coletivos, né? A forma como as pessoas elas podem abordar o nosso corpo. Ai, será que a gente deve aceitar uma mulher trans, uma travesti jogando com a gente, sendo que a formação do corpo dela, aqui com muitas aspas, né, deixa ela em vantagem? A gente sabe que isso não existe, né? até o Mas Comitê Olímpico Internacional sabe que isso não existe, gente. mas né, as pessoas elas acham que não existe. Então, Das mulheres trans que estão sob terapia hormonal, né? Que deixe claro, né? exatamente, Porque aí sim você tem exato, uma compensação de muita coisa ali, né? exato. E aí o futebol ele veio, né, como um resgate de coisas na hora que eu pensei, falei, meu, eu posso continuar fazendo as coisas que eu fazia antes, de maneira diferente, mas eu posso continuar, né? Eu passei por um momento, acho que todo mundo passou por isso, que é aquela fase de que o corpo ele está mudando, que você ainda tem muitas características masculinas e você está indo para a característica feminina. Então eu ficava um pouco ainda assim de sair de casa, ou de praticar um esporte. Então eu levei um tempinho para poder voltar a fazer algumas coisas que eu fazia antes de maneira natural, né? E tem uns 3, 4 meses isso, um pouco mais, que eu falei assim, e se eu voltasse a jogar bola? Como eu falei, nunca joguei assim, nossa, como era craque. Era craque, não. Sempre gostei. Aí eu falei, eu vou procurar. E daí eu procurei times femininos para jogar, que treinavam e tal. Eu encontrei um que é até perto de casa, Que só bacana. numa quadra lá que só tem futebol feminino. Falei, vou me envolver em um deles. Mas a gente sempre fica com medo, né? Porque a gente não sabe se de repente tem uma mulher lá que vai, sei lá, encarar de maneira diferente, ou se ela vai achar que eu tô tomando o espaço dela. Felizmente isso nunca Aconteceu. aconteceu. É o mesmo time sempre. Eu treino semanalmente, E tem é uns sempre a mesma 2, 3 galera meses. e tá ok. Todo mundo E tá ok. tudo bem, Que entendeu? bacana. Felizmente isso nunca aconteceu, mas mas em todos os outros espaços, né, que a gente frequenta, você também deve passar por isso. Infelizmente a gente sempre espera alguma agressão, né? A gente sempre espera, né? Infelizmente, assim. Foi uma coisa que eu aprendi também depois que eu comecei todo o meu processo.
é de que a gente sempre tem que manter a guarda levantada, porque vai aparecer, vai acontecer e o grande barato é a gente saber se defender ou se posicionar ou se proteger, Sim. né? Que às vezes não cabe a gente enfrentar, né? Se às vezes Uhum. sofreu uma agressão, putz, né? Infelizmente, assim, se você não está segura para Acho que poder preparado, você se enfrentar, preparar, sempre estar preparada psicologicamente, exatamente, emocionalmente para receber alguma coisa. exatamente, porque se a gente não está preparada psicologicamente, qualquer coisinha, né, ela vai reverberar assim na gente, vai deixar a gente muito mal. É ruim Sim. pensar nisso, né? Saber que a gente tem que se preparar para Mas a gente coisas vai ruins. acostumando, né? Acho que a gente vai acostumando. A gente vai calejando coisas, calejando recebimentos, assim, inadequados de manifestações transfóbicas. Né? É, exatamente. E hoje a Thaís de quase 2 anos para cá mudou bastante. Porque hoje, né, o fato da gente, infelizmente, se preparar para sofrer uma microagressão que seja, me torna mais forte, talvez, né? Porque eu já passei por situações recentemente que se acontecessem comigo lá atrás, eu agiria totalmente diferente, né? Hoje, né, aconteceu uma situação recentemente que eu falei, preciso de um preparo para poder passar por isso, que se fosse logo no começo, lá atrás, eu agiria de maneira diferente, sabe? E teria um efeito muito mais negativo em você Com lá certeza, atrás. com Né? certeza, com certeza. Hoje acaba, né, batendo de maneira diferente, assim. Aham. Perfeito, linda. Ai, que bate-papo delicioso. Quero agradecer de novo que você Imagina, eu que topou, que você agradeço. A está gente faz uma aqui. edição 2, 3 aí. Sim, não dá vontade de parar, gente, né? Pois Porque é. vai surgindo coisa, vai vindo Tem bastante coisa para assunto, falar, tem que muita não coisa para falar cabe. ainda, né? Isso que ela falou da representatividade, que abarcou bastante sobre tudo que foi discorrido aqui, foi bem bacana, bem Uhum, bacana. E você está finalizando assim, mas uhum. sobre projetos, por exemplo, que você veio palestrar aqui, foi onde eu te conheci. Você Foi. está fazendo isso também com mais frequência? Você está palestrando em algum lugar ou não? Deus, aquilo foi uma coisa mais única, tal? Como é que é? Não, por conta de eu ter vindo aqui, eu recebi um outro Ai, que convite. legal. É, é, tenho, como eu falei, né, as ações que nós fizemos lá no comitê da empresa. O fato de eu estar estudando também, então, inevitavelmente vai me abrir para poder Sim, palestrar também ou participar de algumas ações. Então, é um caminho que eu penso em seguir, né? A gente sabe que quando a gente fala trabalhar diversidade e inclusão, não é todo lugar que entende isso como uma profissão, né? uhum. Então, a gente tem que conciliar ainda com outra coisa que a gente faz, né? Então, Sim, mas é sem algo dúvida. que eu tenho seguido, sim. Tem Bacana, rolado. Eu tô me sentindo, assim, feliz por isso. que bom. Que tem acontecido de maneira natural. Não é uma coisa que eu tenho forçado Nem para procurado, assim, você fazer. fez, surgiu a oportunidade de fazer, Não, você veio, aí a partir exatamente, disso exatamente. surgiram outras. Uhum, tem surgido. Esse aqui é um, por exemplo. Sim, então. Ah, que bom, E é parabéns, viu, isso. pela tua trajetória, Obrigado. história linda. Agradeço demais você ter compartilhado a tua história, confiança, Uhum. né? E é isso, E gente. parabéns pelo espaço, pelo canal. Acho super importante assim você fazer esse convite, né, para ouvir histórias de outras pessoas e é aquilo que eu falei assim, um dia lá atrás eu ouvi histórias de outras pessoas que me fizeram entender quem eu sou, Uhum. né? Então saber que hoje eu tenho uma oportunidade de alcançar alguém, falar assim, putz, isso também acontecia comigo, então de certa forma eu estou mudando, estou ajudando aquela pessoa, Sim, né? Então você está no lugar daquela que te exatamente, ajudou, né, em um exatamente. determinado momento. E espaços como os seus é muito importante. Muito importante Obrigada, para todo mundo. E parabéns obrigada, também pelo seu trabalho. obrigada. Bom, então essa foi a Thaís Gundim. Queria agradecê-la, né? Agradecer a Distrito de novo, aqui o espaço que eles disponibilizaram. E agradecer o nosso apoiador, o Monster D, depois vocês também procurem, eu vou deixar o perfil lá. E lembrando, pessoal, que o canal Sou Trans Sou Mulher, a gente tem um curso, né, que se chama Como Ser uma Mulher Trans Mais Feminina. Também vou deixar o link de uma aula gratuita aqui na descrição.
uma das aulas do curso, né, onde você vai aprender um dos passos para conseguir evoluir o seu timbre de voz masculino para um timbre de voz feminino. Então é só clicar lá para acessar o conteúdo da aula, tá bom? Então lembrem-se, viva a sua vida agora, pois ela é curta e é uma só. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ai, obrigado de novo. Imagina, foi um prazer estar aqui. Foi tudo muito rápido, né? Você me fez o convite, eu falei, vamos falar. Vamos, pá. Aí, essa semana eu falei, vamos. E esse horário ainda nunca se sabe, porque só tinha sexta nessa semana, né? Sexta às 20, eu falei, nossa, sexta-feira às 8 a pessoa já tá cansada. Ah, mas confesso, pra mim foi melhor. E aí você falou, vamos, eu falei, nossa, que bacana. Pra mim foi melhor, porque, sei lá, se faz numa quarta, numa quinta, a gente fica preocupado, não sei o quê, do dia seguinte, amanhã é sábado. Tem esse lado, né? A minha única preocupação amanhã é acordar cedo pra ver o jogo da seleção, porque é às 7 o jogo. Nossa. É às 7? É às 7. Olha aí. Um pouco cedo, mas dá pra assistir de casa, que importa. Sim. É isso aí. Mas passou muito rápido, né? Passou quanto tempo deu, Paulo? 1h10, né?